Então, boa tarde, gente. Obrigado pela participação aí. De novo, o link da inscrição aqui. É isso aí, João. Quem sabe sofre ao vivo, né? Não é fácil, a gente está aqui ralando. Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal da WebCia que está, enfim, ajudando aí com a plataforma do Zoom aqui para a gente fazer esse webinário incrível, que me levou até a fábrica de Chicago. Eu estou longe, é por isso que o link está caindo, então conexão transatlântica ela não está 100%. Isso aí, ó. Até a Heloísa está aqui assistindo a gente. Um sal. Que isso, Leco? Que notícia é essa? Serginho Trombone nos deixou hoje. Putz, que vá com Deus aí, que os anjos iluminem o seu caminho aí. Grande músico, baita profissional. Grande abraço aí, Leco. Fiquem na paz. E vamos lá, né, gente? A vida que segue aqui, a gente vai, então, na apresentação, tá? Então, o nosso tópico de hoje, aí o grande parceiro, Rodrigo de Itatiba, também participando aqui, nosso grande companheiro aí, participativamente aí das lives, e temos uma grande surpresa preparada para a semana que vem, né, Rodrigo? Mas mais tarde a gente conta essa parte. Tá, então vamos lá. Nesse momento eu vou, então, abrir a minha apresentação aqui para vocês. E aí a gente vai poder, então, começar de fato a nossa apresentação, tá? Então, obrigado aí por todo mundo que voltou. Eu tive alguns problemas de conexão aqui no início. E então vamos lá. Hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre sistemas de discussão e de conferência. A gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre as diferenças e onde que a gente aplica cada sistema desses, né? E como que a gente pode utilizar isso para Não vai me dizer que caiu de novo. Não, né? Caiu ou não? Agora até eu tô na dúvida aqui se caiu ou não caiu. Acho que não, né? Ai, ai, ai. Será? Ou será que foi só minha conexão aqui? Agora eu até tô na dúvida. Não, acho que não, né? Me confirme aí que tá tudo certo, porque eu acho que, enfim, quem caiu foi o telefone e não a conexão aqui agora. Olha, quem sabe sofre ao vivo, já diz o meu amigo João Lázaro, de Brasília, certo? Jorge Jacome, direto do México aí. Beleza? Então vamos lá, galera. Soluções de discussão e conferência, né? Primeiro a gente precisa entender e olhar onde que a gente aplica, né? E para que serve esse tipo de sistema. Muito obrigado a Shuri do Brasil aí dando esse apoio. Obrigado. Então eu queria começar com essa imagem para a gente ter uma referência de um ambiente tradicional, típico, né? De onde que a gente utiliza esse tipo de sistema. E aí essa imagem depois ela vai servir para a gente ter uma referência visual desse tipo de sistema, né? Mas antes de tudo a gente precisa entender um pouquinho qual é a diferença, né? E qual é a definição básica de um sistema de discussão ou de conferência, porque em um determinado nível, em uma determinada camada, a gente se confunde um pouco os sistemas e a definição de um ou de outro, tá? Então, basicamente, um sistema tradicional seria se eu tivesse um microfone na minha mão, falando para uma plateia, como essa imagem da esquerda aí que vocês estão vendo na tela. Isso é uma apresentação. Um sistema de discussão é o que a gente fala que ele é um sistema de muitos para muitos, e não de uma pessoa no palco para muitas pessoas numa plateia, né? Então, muitos para muitos volta exatamente nessa imagem de cima. Aqui é um sistema que a gente tem de muitos para muitos. Por quê? Porque a gente tem todas as pessoas que participam dessa reunião com um microfone, com um alto-falante, ou seja, todas as pessoas elas têm a capacidade de ouvir, de ver, né? E de falar. Então, na verdade, quando você pensa em um sistema desses, e por isso esse sistema ele se chama Microflex Complete, que é o que a gente vai falar, o nosso sistema de conferência. Por que ele é complete, né? Por que a Shuri escolheu o nome complete? Porque ele é um sistema completo. E quando a gente fala completo, a gente quer dizer o quê? Que ele tem alto-falante, que ele tem microfone, que ele tem referência visual de luz pelo LED do próprio gooseneck, né? Que ele tem controle,
que ele tem um cérebro e que ele tem muito mais coisas. Então, assim, a gente consegue ouvir através do alto-falante, a gente consegue ver quem está falando numa reunião, às vezes com muitas pessoas. É difícil você saber onde está a pessoa que está falando, né? E quando você olha lá na ponta, um microfonezinho com LED ligado, aí você se dá conta de, a pessoa está lá. Então, dá referência visual também de aonde a pessoa está sentada. Claro, você tem controles, então eu posso ou não ter um gerenciamento da reunião, né? Eu posso ter um presidente, uma pessoa com um privilégio diferente na minha reunião, para que ela administre, né? E organize, né? E dê ordem ao sistema, à reunião em si. Claro, um sistema como esse também permite que a gente faça uma tomada de decisões, né? Definições, faça votações e tudo mais, tá? Então, para a gente entender um pouquinho a terminologia, né, e um sistema tradicional básico, lembrando que aqui eu tenho um microfone que ele está meio virtualizado, mas é um MV5, por exemplo, é um microfone tradicional. Então, como é que funciona um microfone tradicional? Ele é um microfone que entra num processador, num mixer ou numa mesa de som, que é amplificado o sinal e que manda o sinal para um alto-falante. Isso é um sistema tradicional de reforço sonoro. O que eu tenho dentro de um sistema de discussão? Eu tenho tudo que tem dentro do reforço sonoro, ou seja, eu tenho um microfone, eu tenho processamento, eu tenho amplificação e eu tenho um alto-falante. E mais? O que mais eu tenho num sistema de discussão? Eu tenho opções de controle de microfone, eu consigo ter a lista do pedido de palavra e eu consigo ter um básico de interpretação, tá? Um salve aí também para o Gilson Nascimento assistindo aqui, Valtinho, grande Valtinho, professor, mestre do áudio brasileiro. O Chayenne também lá do Ceará, de Iguatu. Bem-vindos aí todos, né? Então, vamos lá, seguindo aqui. Então, o sistema de discussão, ele é composto de tudo que há dentro do reforço sonoro, mais essas opções. E quando a gente fala de sistema de conferência, a gente tem tudo que tem dentro do reforço sonoro, né? Microfone, processamento, amplificação, alto-falante, mais o que tem dentro do sistema de discussão, que é controles de microfone, lista de pedido de palavra, gerenciamento da própria reunião, né? A interpretação e também a gente consegue ter registro de presença, a gente consegue imputar uma pauta para dentro do sistema, a gente consegue fazer votações bem avançadas, a gente consegue ter controle de tempo de discurso, a gente consegue determinar funções ou privilégios para diferentes usuários ou unidades, né? A gente consegue gerenciar documentos dentro do sistema, né? Porque é um sistema que ele é baseado em software também. A gente consegue exibir todas essas informações da reunião numa tela externa e a gente consegue, ao final do dia ou da sessão ou, enfim, do meu evento, emitir relatórios desse evento, com quem falou, quanto tempo falou, quem votou, votou o quê. Então, quando a gente fala nesse sistema, a gente pode olhar e falar que ele é específico e a gente pode falar assim, sim e não, porque boa parte dessas necessidades da parte de conferência são aplicáveis a ambientes de governo, plenários, poder legislativo, poder judiciário, mas também, quando a gente pensa que a gente tem um montão de associações, né, no país, a gente tem um monte de secretarias, um monte de organizações onde, na verdade, são comissões, onde são grupos, às vezes comerciais também, então tem um mercado privado também tem uma necessidade disso, né? Quer dizer, onde que você pensa assim, onde que eu tenho uma necessidade de muitas pessoas falarem, serem escutadas, né? E que haja um gerenciamento dessa reunião, né? Dessa liberação de microfones, aí entra um sistema ou de discussão ou de conferência. É mais comum, né, eu diria mais popular, vamos dizer assim, que entre mais o sistema de discussão, embora boa parte dos sistemas eles têm o mesmo hardware, o que faz a diferença de sair da discussão e ir para a conferência é a parte de software, que é quem potencializa esse hardware, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Então, o sistema que integra todas essas soluções, tanto para o legislativo, para o judiciário e também para as locadoras de eventos, e aí eu explico por que locadoras de eventos, né?
Quando eu falo locadoras de eventos, e aí serve para o Roberto Braga aí, lá do Rio de Janeiro, que acabou de entrar, a gente pensa que existem muitos eventos, seminários, congressos, eventos mudo, né? É bem comum esse evento mudo, ele está muito popular. Hoje em dia as pessoas alugam um pavilhão, né? As organizadoras de evento alugam um pavilhão, botam um palco com 4 faces e 4 palestrantes e o usuário vai lá com o seu radinho, sintoniza no palco que ele quer escutar e ele ouve o palco que ele quer. Então não há um PA. Na verdade, o que há é um sistema de transmissão, ou por rádio, ou por infravermelho, onde as pessoas têm um fone, um radinho e sintonizam no palco que ele quer escutar. Isso está muito, muito popular. Por quê? Porque otimiza. Né? Quer dizer, em vez de você ter apenas uma informação que pode sair de um palco, porque o som, né, se mistura, na verdade, fazendo um evento mudo, ou um evento silencioso, que falam, a gente consegue ter uma otimização desse espaço, consegue colocar mais conteúdo ao mesmo tempo, e as pessoas, às vezes vão 10 mil pessoas, 4 palcos, cada um sintoniza no palco que quer, na hora que quer, entendeu? É bem comum isso, tá? Quando o Álvaro pergunta se interpretação igual a tradução, sim e não, porque a interpretação é o ato de interpretar, né, e a tradução é o ato de traduzir. É muito próximo uma coisa da outra, mas normalmente a gente usa o termo sistemas de console de interpretação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também mais para frente. Grande Borg aparecendo aí também, Stager, como sempre, participando aqui também. Então, bem-vindos a todos que chegaram agora aqui, tá? João Carlos, da Dealer, grande presença também, sempre no Facebook da mulher. Tá na hora de abrir o seu Facebook, né? Pra não pegar mal, né, velho? Então, qual é o sistema que integra e entrega todas essas soluções? É o Microflex Complete, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele para vocês entenderem, mas em geral ele é um sistema integrado que tem, eu tenho uma versão com fio, uma versão sem fio, tem muitas semelhanças entre eles, eu vou explicar um pouquinho para vocês, e a gente usa sempre esse termo, né, para reuniões entre 12 a 125 ou até 3.800 usuários. Por que começando em 12, né? Assim, que número é um número aleatório. Eu poderia dizer 10, eu poderia dizer 14, mas é que, na verdade, 12, talvez menos que 12 pessoas numa sala, você dificilmente precisaria de um sistema de discussão, né? Porque as pessoas acusticamente sentadas numa mesa, elas conseguem conversar e tomar decisões, vamos dizer assim, é controlável, tá? Não é necessário, imperativo que você tenha um gerenciamento dessa reunião por conta da quantidade de pessoas que você tem, né? Então, basicamente, dentro desse sistema, a gente tem esses elementos, né, que são parte do sistema com fio, tá? Então, a gente tem um cérebro central, que é a de CCU, né? Então, ela controla todos os outros elementos e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Então, a unidade central de controle é esse cara aqui. E aí que você tem o painel frontal e o painel traseiro dessa unidade. Então, repara que ela é uma interface simples na frente, e na traseira eu tenho 8 saídas analógicas, 2 entradas, ou seja, eu consigo, através do software web que tem incluído dentro dele, eu digito o IP no meu navegador, com o computador conectado naquela porta TCP/IP, e eu consigo acessar as configurações básicas do meu sistema, eu consigo fazer qualquer tipo de roteamento que eu desejar, tá? Uma unidade dessas, ela tem um power supply, né, uma fonte dentro da parte LAN, porque aqui, ó, deixa eu fazer uma anotação para vocês verem. Acho que vai ser aqui. Aqui, ó, é o que a gente chama da porta LAN. Essa porta LAN é o que conecta no meu sistema. Eu consigo fazer 4 ramos, né, de conexão para as minhas unidades de conferência. Então, aqui eu um baita microfone de conferência. Então, eu consigo sair com 4 ramos, né, diferentes aqui. E essa fonte que tem aqui dentro da minha central de controle, ela consegue alimentar até 50 unidades. É claro que depende muito da distância de cabos que eu tenho, depende de uma série de coisas, né, relacionadas ao cálculo de distância que a gente faz, tá? Então, deixa eu só tirar aqui o meu negócio. Esse negócio aqui ele acaba sumindo.
Agora voltou. Tá. Então, essa central de controle ela consegue alimentar até 50 unidades e eu consigo fazer esse roteamento, ou seja, eu consigo direcionar qualquer unidade de conferência para qualquer uma dessas saídas analógicas que eu tenho aí. Então, vamos dar um exemplo. Eu poderia ter todas as minhas unidades do meu sistema saindo na primeira saída para eu mandar para uma gravação. Eu poderia ter todas as unidades na segunda saída para o streaming. Eu poderia ter só o presidente saindo na terceira saída porque eu quero gravar ele num canal sozinho. Eu quero só o pessoal da esquerda saindo no saída 4, só o pessoal da direita na saída 5, só o pessoal do centro na saída 6. E eu consigo fazer um matriciamento, né, um roteamento específico de acordo com a minha necessidade dentro desse sistema. Tá? Então, sobre os microfones. Os microfones eu tenho 4 tamanhos, né? A gente tem 2 modelos que são novos aí agora, que é o Mini Shotgun de 6 polegadas com essa cápsula Mini Shotgun que está aí, e o 425, que é o de 63 centímetros, também, que é um lançamento novo, tá? Então, esses microfones são da série Microflex, então, para quem já conhece os microfones MX418, MX412, eles têm a mesma cápsula, ou seja, é o mesmo som, né? A diferença é o conector, basicamente, que é esse conector multipino de 10 pinos que está aí na direita, aí nessa imagem, para vocês entenderem. Então, esse conector é uma conexão super robusta e ele é future-proof, né? Ele é já prevendo que hajam algumas evoluções, que a gente ainda nem sabe quais são, que podem ocorrer em modelos diferenciados, tá? De microfone. Então, é uma saída, é um conector também que permite uma trava, então a gente consegue, através de uma chavinha que vem junto com o sistema, travar o microfone para evitar uma remoção não autorizada, tá? Boa tarde aí para o Ferrer, da Assembleia de Goiânia, participando aqui também. E o André tem uma pergunta aqui, se nessa saída só roteamento ou é possível alterar as intensidades? Eu tenho sim, boa lembrança, eu tenho um controle de ganho de saída, como se fosse um master, né? E claro, então assim, eu vou rotear um grupo de microfones ou unidades para uma determinada saída e eu tenho um controle de ganho, né, de volume de saída nesse master, então que gerenciaria tudo que está indo por esse caminho, tá? Aí eu tenho as unidades MXC 615 e 620, são unidades muito parecidas. A diferença entre uma e outra, basicamente, é que a unidade da direita, que é o 620, ela tem a entrada para o cartão NFC para login, para reconhecimento de usuário, né? E a 615 não. Então, quer dizer, se você não precisa dessa função e você não tem por que você pagar mais caro por uma unidade que tenha isso. Então, a gente tem uma versão que é um pouco mais simples, que acaba sendo mais barata também, que nem tem o cartão. Agora, por não ter o cartão, eu não consigo fazer o reconhecimento pelo cartão, porque veja bem, se eu tenho um cartão com o usuário e antes de chegar na reunião, na hora que todo mundo chega, a recepcionista ou o secretário entrega o cartão para os usuários e o usuário chega e se conecta na unidade, o nome dele já aparece lá. Então, quando ele pede a palavra, aparece na lista, na tela externa ou na unidade do presidente. Quer dizer, tem vantagem de você ter o cartão porque ele é uma ferramenta que facilita, né, o próprio gerenciamento da reunião, tá? E aí a gente tem uma unidade de votação sem display e uma unidade de votação com display. Então, a diferença dessas unidades, basicamente, é que elas cumprem a mesma função, mas normalmente num sistema tradicional, a gente pega essa unidade 640, que já é a unidade que tem a tela e tal, tudo mais, e a gente coloca essa unidade para o presidente. E essa unidade para o presidente e para os outros usuários, muitas vezes uma unidade que tem as capacidades e funções operacionais da unidade com display, que o principal é a votação no caso, mas é uma unidade mais simples, menos cara, consome menos energia. Lembrando que eu tenho uma alimentação indo pela rede, então se eu tenho unidades que consomem mais, com menos unidades eu tenho que colocar mais power supplies, né? Fontes de alimentação para eu ter energia ao longo de todo o meu sistema, tá? E aí eu tenho as unidades de embutir, uma versão sem votação e uma versão com votação, as duas com a entrada para o cartão de reconhecimento, né? As outras unidades, essas aqui de trás também tem entrada para o cartão, não tem uma versão sem cartão.
E eu tenho as unidades mais simples, que são as unidades de embutir que a gente fala, que normalmente a gente usa, principalmente essa da esquerda aí, para púlpito, para um lugar onde só uma pessoa vai, faz um discurso e volta, não é um lugar fixo de um usuário, porque ela não tem muitas funcionalidades, né? Então, na verdade, é uma unidade onde, teoricamente, a pessoa só iria lá para falar e sai, né? Quer dizer, pode ser que você tenha um sistema que funcione dessa forma e você pode ter todas as unidades assim. Tudo bem também, não tem problema. E aí a gente tem uma versão com alto-falante e uma versão sem alto-falante, caso você precise do reforço local. Se você, por acaso, tem se você tem alto-falantes no teto, um sistema de som já na sala, talvez você não precise do alto-falante da própria unidade de conferência, então você pega a unidade mais simples. A grande vantagem desse sistema é que ele tem essa caixinha que está aí no meio, que chama MXC1000, né? E que essas duas unidades de cima é o plate que a gente fala. Então eles ficam em cima e essa caixinha fica no meio e embaixo. O que acontece? A gente vai conectar por cabo HDMI que vem junto com o sistema, conectar nessas interfaces de cima, tá? Então, boa tarde aí para a Tati. Ó, Marçal chegando na área aí também. Wanderson, sim, essas unidades aqui não fazem votação, as de antes fazem, tá? Então, todas as unidades que têm os botões de votação, como essa unidade aqui da direita, tá vendo ali o botãozinho mais, zero, menos e menos, menos, elas são capazes de votação. Então, tem algumas unidades que são capazes de votação e outras que não são capazes de votação, tá? E aí a gente tem a console para intérpretes, e é uma console que foi desenvolvida muito baseada no Parlamento Europeu, que tem uma necessidade muito específica de quantidades de idiomas que ela é capaz de traduzir e tudo mais. Mas isso é interessante só vocês saberem que muitos... às vezes, se você vai ser um fornecedor, por exemplo, para um evento da ONU, por exemplo, muitas vezes há um requerimento de que o sistema seja um sistema que seja ISO compliant, né? Que ele atenda os requisitos do ISO. E essa unidade, quando ela está dentro do sistema, ela torna todo o sistema ISO compliant. Então, se, por exemplo, se você está numa licitação e tem, enfim, e você precisa de uma console de interpretação e você pode especificar que você quer que seja um sistema que seja, né, atenda os requisitos do ISO. E aí, tendo essa unidade no sistema, o sistema inteiro acaba se tornando ISO compliant, tá? Então, quando a gente entra na norma ISO 20109 de 2016 da interpretação simultânea, ela está lá dentro dos equipamentos e dos requerimentos, tá? E aí a gente tem esse headset que é compatível com esse sistema e com outros sistemas. Aqui uma pequena imagem só para vocês verem como é o perfil da unidade, né? Na verdade, ela é relativamente grande, mas é porque ela tem muitas funcionalidades. Ela consegue fazer 8 abas de idiomas ali dentro, 3 idiomas de saída. Enfim, eu posso ter 2 intérpretes trabalhando juntos na mesma unidade. É um sistema bem avançado e bem legal, tá? Aqui uma imagem só para vocês verem como é o headset do sistema também. Já no caso ali eu tenho a console antiga que a gente tinha, tá? Não é a console atual. E eu queria mostrar para vocês também esse sistema de transmissão e interpretação por infravermelho, tá? Então a Shure tem um sistema de transmissão digital por infravermelho, esse seria o nome correto, porque a parte de interpretação, quem faz é a console e isso está dentro do domínio ali da disciplina da conferência. Mas quando a gente precisa pegar essa informação, e aí pode ser a interpretação, mas também pode ser qualquer outro áudio, não precisa necessariamente ser uma interpretação. A gente usa um sistema de transmissão por infravermelho, que é o mais seguro que tem no mercado, tá? Lembrando que FM ou rádios, eles são uma transmissão aberta, quer dizer, e é uma transmissão de alto alcance. Então, um evento esses eventos mudos que utilizam rádio para fazer transmissão, muitas vezes você está a quilômetros de distância do evento e se você conseguir sintonizar na frequência e achar qual que é, você sintoniza e ouve todo o evento, que às vezes tem uma pessoa lá que pagou, não sei, R$ 5.000 para participar de um evento de alta performance que está sendo transmitido de forma aberta. Então, se você quer um sistema seguro, que não tem como ser interceptado, o infravermelho é a melhor recomendação. Aí a gente tem esse transmissor, o irradiador e o receptor, que é um body pack que recebe o infravermelho e demodula para áudio analógico para a gente ouvir, tá?
Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem dois tipos de irradiadores, né, que é o maior, que é o 6025, e o menor, que é o 6013. E assim, dependendo da cobertura e do teu ambiente, e claro, o infravermelho ele é muito sensível também a bloqueios, né? Então, a bloqueios físicos, no caso, porque é luz, mas é um transmissor muito potente, e ele chega a cobrir uma área de até 2.600 metros quadrados, dependendo da quantidade de portadoras que eu tenho. É claro que quanto mais canais eu estiver transmitindo, a minha potência vai diminuindo, tá? Mas eles são irradiadores muito potentes. Na maior parte das vezes, 2 irradiadores atendem grandes ambientes. Então imagina esse evento aqui, esses diagramas aqui, né? Então eu posso ter um palco, um teatro, né, com mezanino, faria uma cobertura como aquela dali que vocês estão vendo, né? Ou um palco com 4 faces, então eu poderia colocar 4 irradiadores, ou uma cobertura de palco e plateia. Quer dizer, na verdade a gente tem inclusive ferramentas que ajudam a determinar, né, o melhor posicionamento de irradiadores. Então, se você precisa ter uma transmissão para muitos usuários, é sempre uma ferramenta que você pode utilizar, né, o transmissor infravermelho para ajudar a que você consiga entregar esse áudio, né, e esse sistema para os usuários. O Márcio aqui está perguntando se eu preciso estar em linha de vista para usar o infravermelho. É sempre positivo e é sempre recomendado que você tenha linha divisada. Então, repare nessas posições que tem aí. Na maior parte das vezes, o sistema está de frente. Então, curiosamente, esses rádios infravermelho, eu tenho um controle aqui que ele é quase do tamanho, um pouquinho maior assim, mas ele é bem parecido com o design desse radinho. O que acontece? Na parte de cima do rádio, aqui em cima é a parte onde ele recebe o infravermelho, né? A parte da sensibilidade dele. Então, normalmente ele foi desenhado para o usuário botar no bolso, e justamente ele é um pouco maior do que o tamanho do bolso para que ele fique justamente com a parte de cima recebendo o som que vem do irradiador do infravermelho, tá? Então, sim, é recomendado e que você tenha linha divisada. Isso se aplica para qualquer tipo de transmissão sem fio, e infravermelho ainda mais por ser luz, tá? E aí aqui um pequeno diagrama só para mostrar para vocês como seria uma conexão, um sistema desses de interpretação, né? Então, quer dizer, eu posso ter um idioma de origem, que esse idioma de origem ele pode ser qualquer coisa, não precisa necessariamente ser a conferência em si, né? Ou um sistema de conferência. Quer dizer, se eu tiver unidades de conferência aí ok. Mas eu poderia ter um microfone sem fio com um palestrante falando inglês, por exemplo, e isso sendo transmitido para vários idiomas diferentes. Então, é claro que da minha central de controle, eu entro com esse áudio, eu transmito para as cabines de interpretação, os intérpretes vão fazer essa tradução, isso volta pela própria LAN, né, pela rede do sistema, né, e eu, então, faço essa transmissão digital pelo irradiador, enfim, e isso está recebido nos rádios. Então, o cara está com o radinho, ele vai sintonizar no canal que ele quiser, do idioma que ele quiser, tá? Essa que é a verdade. Então é bem simples de fazer isso, e é um sistema bem completo, é bem legal. Acho que era importante vocês saberem que existe esse sistema, que a Shure tem esse tipo de tecnologia, e isso pode ser muito útil, principalmente para locadoras, tá? Então, quais são as vantagens do infravermelho? Que você tem uma qualidade de sinal muito boa, muito limpa, você não sofre interferência enfim, de radiofrequência, né? Porque é luz, então é criptografado, é seguro, tá? Então nesse sentido você tem uma garantia de qualidade muito grande, tá? O Heleno pergunta se com relação ao sistema de transmissão para múltiplos receptores, a Shure tem alguma outra solução com segurança na transmissão de RF? Cara, o problema do RF é que você está sujeito ao teu ambiente. O RF em São Paulo ele está muito poluído. E não só em São Paulo, no Brasil todo, no mundo todo, né? É um espaço limitado que ele está sendo disputado por muita gente e por muitos equipamentos. Então, há uma tendência bastante grande de se buscar outras alternativas ou outras faixas de frequência ou outros modos de transmissão, como, por exemplo, o infravermelho. Se você fosse tratar com o exército, por exemplo, certamente eles não permitiriam que você utilizasse um sistema sem fio tradicional, eles iam preferir infravermelho porque é mais seguro, é menos interceptável. No caso, as transmissões da Shure de sistema sem fio digital,
são todas criptografadas, com uma criptografia muito poderosa, que é o AES-256. Então, dificilmente alguém conseguiria quebrar essa criptografia, mas há ainda um conceito mais antigo de que é uma tecnologia mais frágil, tá? Então, aqui só para vocês saberem também que a gente tem alguns acessórios, como baterias recarregáveis para esse sistema e um case carregador também, que carrega até 56 receptores sem tirar o rádio, né, ou o receptor sem fio a bateria de dentro do receptor, tá? Então, a gente só conecta o rádio nesse slot do case e ele faz a recarga das baterias dentro do receptor, mais ou menos como o USB-C 220, né, ou os carregadores do Accent faz quando você bota o microfone no dock, tá? É bem parecido, tá? E aí é o seguinte, aí além disso, né, como parte do elemento da conferência também, porque tudo isso são elementos que são partes de um sistema de conferência, quer dizer, é um sistema completamente modular, você pode montar ele da forma que você quiser, com o equipamento que você quiser, com as variações que forem necessárias para o teu sistema especificamente, tá? Então essa placa de identificação eletrônica é uma placa de identificação de nome de frente e verso, então eu posso ter a mesma informação na frente e no verso, eu posso ter ela no modo delegado único ou duplo delegado, ou seja, botar entre dois usuários e dar o nome de duas pessoas. E o mais legal, eu posso ter essa placa associada a um assento da minha conferência. Então, imagina que eu, Didier, cheguei na sala, recebi aquele cartãozinho que eu falei para vocês que a secretária estava entregando na recepção. E quando eu cheguei na frente de uma unidade de conferência, eu entrei com o cartão, fui identificado pelo sistema. Automaticamente, ao ser identificado pelo sistema, o meu nome aparece na placa também, porque a placa está associada ao nome do assento. Então, quando o nome do assento reconhece eu sou o Didier, Didier aparece no nome da placa também, tá? Então, eu tenho a opção de sobrepor ou de embutir na mesa. Esse frame que vocês estão vendo que não está encaixado na imagem, ele é um frame que é destacável. Então, assim, se você quer embutir, é só ter o buraco e sentar a placa ali. Você não precisa, não é um equipamento à parte, é um acessório extra que você tem que comprar, tá? Então, é bem legal. Sobre o sistema de conferência ainda, alguns recursos novos, né? Porque a gente já tinha os outros sistemas mais antigos que foram descontinuados e foram substituídos pelo sistema MXC. Uma das grandes vantagens que a gente tem agora é a parte da redundância, ou seja, eu consigo fechar um anel, um looping, né? De forma que, se por acaso um cabo é danificado no meio do meu sistema, o sinal continua correndo pelas outras extremidades, tá? Isso faz com que eu tenha uma robustez e uma segurança ainda maior. E, claro, o sistema ele é capaz ele recebe diagnóstico de unidades, ou seja, eu tenho um sistema com 80 unidades, de repente eu tenho um problema na unidade entre a 77 e a 78, o meu sistema, minhas unidades, elas reportam para a minha central de controle que há um problema entre a unidade 77 e a unidade 78. Então, fica muito mais fácil de eu descobrir aonde está o problema e ir lá e resolver aquele problema naquele ponto específico, tá? Sistemas antigos e outros sistemas de conferência de mercado, eles não te dão esse tipo de indicação, o que te faz tomar um tempo muito grande para você identificar onde está o problema, tá? A gente também tem uma ferramenta de design de sistemas que chama DCS-LAN Calculator, que serve para você calcular, fazer o teu design e poder especificar um sistema mais adequadamente, tá? Dentro da minha central de controle, a gente tem um software baseado em navegador web, que é esse daqui, que é o UFL, a interface gráfica, né, do usuário, que tem exatamente essa cara aí, tá? Então ali eu consigo controlar o modo de operação, alguns controles de áudio, o master do volume de saída que o André queria saber, o matriciamento das unidades, quem unidade que vai sair em qual saída específica, né? Consigo programar a minha unidade do MXC Sign, então eu consigo botar a informação que eu quero dentro daquela placa, e eu consigo trabalhar as questões básicas do meu sistema. Então, se eu tenho um sistema só de discussão, esse software aqui, que ele é embarcado dentro da central de controle, e ele é gratuito, né, ele está incluído, ele atende o principal, tá? Então, se você quer, para você ter uma referência visual um pouco melhor, né, de como que seria instalado esse sistema,
seria mais ou menos isso. Tudo que é em verde é a LAN proprietária do sistema, que é o DCS LAN, que a gente fala, né? E a outra parte é a parte de Ethernet tradicional, conectada através da porta TCP/IP, onde eu vou ter o web browser e eu vou ter o SW6000. O SW6000, só para vocês saberem, é um software de gerenciamento avançado da conferência. Eu não vou falar sobre ele hoje, o SW6000 é um tópico à parte para a semana que vem, porque ele é um software muito específico, que ele é muito utilizado para plenários, e tem muito assunto para discorrer em cima dele, então eu preferi fazer uma live específica sobre ele, ao invés de tratar ele dentro da minha live sobre sistemas de conferência. Embora seja ele que potencialize, né, toda a parte da discussão, levando ela para um modo de conferência, que é o que a gente fala, tá? Então, basicamente, se você quiser e tiver uma necessidade de desenhar um sistema de conferência e fazer uma avaliação e pegar a lista do que você precisa, de que materiais, será que eu preciso de mais power supply? Será que os cabos que eu tenho vão atender? Será que o meu desenho está bem elaborado? Então, eu acesso essa ferramenta chamada DCS LAN e eu faço um design. E lá eu consigo, então, colocar o meu sistema ali com todas as medidas para eu saber exatamente o que eu preciso. Então, se tiver faltando energia, ele vai me indicar, eu vou ter que adicionar um power supply para eu poder ter um sistema que funcione adequadamente, tá? Então, quais são os benefícios de um sistema de conferência MXC, né? Ele é um sistema digital, né? As conexões analógicas são apenas de saída, mas todo o ecossistema dele é ligado através de cabos de rede tradicionais, claro, blindados, com conector blindado, um cabo também blindado, tem toda uma especificação do cabo de rede que a gente pode passar para vocês se vocês precisarem, tá? Eu consigo ter redundância e relatórios, né, de status de cabos e unidades para facilitar a manutenção, né? Aquela qualidade Shure que você já conhece, um suporte técnico no Brasil, né, com a nossa assistência, com nossos engenheiros de aplicações e 2 anos de garantia do sistema também. Então, assim, é claro, se você vai instalar um sistema desses no seu plenário, na sua organização, na sua empresa, você pode contar com todo o nosso suporte e apoio, porque a gente entende que é um sistema diferente do tradicional e que muitas vezes as pessoas têm um certo uma certa dúvida a respeito de que como que eles vão conseguir operar isso, né? Como é que eles se capacitam. Então, o nosso time está sempre aqui à disposição para ajudar vocês nesse sentido, tá? E aí, claro, vem aquela pergunta, mas e se esse sistema pudesse ser sem fio, né? E se eu, enfim, será que eu tenho uma opção mais portátil, mais móvel nesse sistema? Ou meu prédio é um prédio histórico, eu não posso passar cabos, é tombado, enfim, eu sou uma locadora, preciso montar um evento num lugar rapidamente no mesmo dia, como que eu faço isso, né? Então a gente tem o Microflex Complete Wireless, que ele basicamente ele é composto por esses elementos aqui, né? E quais são as grandes vantagens de um sistema como esse? Ele é muito rápido de instalar e de configurar, e muitas vezes se você já usou ele, já configurou uma vez, na vez seguinte é simplesmente ligar o sistema. Ele é fácil de escalar porque uma antena com um único access point daqueles eu conecto até 125 unidades de conferência. Então, se eu tenho mais unidades entrando no sistema, é só ir ligando e conectando ao access point e rapidamente eles estão na reunião. A gente diz que ele é um melhor reforço sonoro do que um PA tradicional, porque imagina que muitas vezes a gente está fazendo eventos em lugares que são de acústica muito ruim. E quanto mais pressão sonora você tem no ambiente, mais som reverberando, né? O que prejudica a inteligibilidade da palavra. Então, se você tem uma caixinha pequena na frente do usuário, a menos de 1 metro, talvez, do usuário, que simplesmente tem a energia sonora para mandar som assim por 1 metro, mais ou menos, porque é uma caixinha que não é muito forte, de fato. Só que, claro, somando uma caixinha com todos os outros sistemas, são 30, 50, 100, 125 unidades, quer dizer, você tem 125 pequenas caixinhas de som, você tem uma inteligibilidade muito boa, sem que sofra um impacto muito grande da acústica do ambiente, tá? Então, também eu tenho um software baseado em navegador web, que eu consigo, enfim, fazer automação, né, controlar através de automação. Também consigo fazer votações, controle de pedido de palavra e tudo mais, tá? O Wagner está perguntando se tem alguma ferramenta para corrigir um eventual delay no som das unidades de discussão
e no som ambiente? Olha, Wagner, essa é uma questão bem sensível, porque eu agora não me lembro de cabeça se tem um delay na saída. Eu acho que não. Não sei, talvez tenha no software avançado, mas não tenha no tradicional. O que acontece? Na maior parte das vezes, se você tem som ambiente, o que você pode fazer é, é o que a gente chama mais ou menos de voice lift, né? Quer dizer, você tem as unidades que estão do lado de cá. Então, aqui do lado de cá, o som não sai em cima de mim, mas ele sai do lado de lá. Então, isso não prejudica tanto o usuário que está do outro lado. Em alguns sistemas também, se você tem um som ambiente, às vezes não faz sentido ter o som da caixinha, porque não faz sentido ter duas fontes de som vindos de lugares diferentes. E muitas vezes, teve um tribunal aí que a gente fez uma instalação recentemente, que tinha um som no plenário, mas era muito longe, e, e assim, para ele ter pressão, para chegar com inteligibilidade nos usuários, eles tinham que dar muito volume. E quando eu cheguei lá e vi isso, falei, não, mas peraí, você tem 120 unidades de conferência aqui, baixa o som ambiente um pouco, dá mais reforço na frente e vamos fazer um equilíbrio entre esses dois sons, porque dá para ficar melhor. Você não precisa ter tanto som na sala explodindo. Você precisa ter som na frente do usuário. É o usuário que está ali que precisa ouvir. Tá? E o André pergunta se Crestron, AMX e outros integram com o sistema. Sim, todos esses sistemas, tanto o sistema com fio, né, ele pode, por exemplo, você pode fazer câmera tracking através da conexão TCP/IP, porque na conexão na porta IP, ele vai te mandar os comandos, as informações de ações do sistema, né? Então, o microfone abriu, o microfone fechou, qual foi o assento, tal, tudo mais. Tudo isso ele te dá essas informações pela porta IP, que você pode pegar isso e fazer através de uma automação de Crestron, fazer um câmera tracking simples, sem nenhum software avançado da parte da Shure, tá? Então, sim, você consegue controlar tanto com a MX ou Crestron com o sistema, tá? Então, na parte do sistema sem fio, a transmissão a segurança da transmissão, ele usa o protocolo, né, da criptografia AES-128. Eu não preciso necessariamente de um PC, eu posso fazer toda a minha configuração pela própria antena. Eu consigo conectar até 125 unidades por access point. O RF é gerenciado automaticamente, mais ou menos assim como, fazendo um comparativo, é mais ou menos como o Accent funciona, né? Porque se ele percebe uma interferência, ele troca de frequência automaticamente, sempre buscando um canal livre, tá? Então, as baterias são de longa duração, duram mais de 11 horas. Quando novas, em geral, elas duram 12 horas, tá? Então, se você vai usar ela durante o dia todo, se você ligar 9 horas da manhã, em tese você não precisa carregar até as 8 horas da noite. Então, se o teu evento durar menos que isso, você nem precisa fazer uma recarga de baterias no meio do dia, por exemplo, tá? Eu tenho conexões analógicas e digitais na própria antena. Eu tenho uma conexão de entrada e uma de saída XLR, é Dante, né, e compatível com a S67 também. E esse sistema também é compatível com, com os cartões NFC, então ele tem também esse sistema, tá, para fazer o reconhecimento dos usuários. Então, basicamente, o meu sistema é esse daqui. Eu tenho uma antena, que é o Access Point, eu tenho a unidade de conferência, que é a 640, as baterias e o carregador e os microfones. Então, é só isso. Eu não tenho uma variação de hardware, mas eu pego esse hardware e eu digo para ele se ele é uma unidade que tem privilégios de presidente ou se ele é um usuário que vai funcionar, é uma unidade que vai funcionar para dois usuários no modo duplo delegado, ou se ele é uma unidade que vai funcionar no modo ouvinte, que não tem permissão para falar, por exemplo, para apertar o microfone e ligar, ou se ele é ouvinte, delegado, duplo delegado, presidente e ambiente. Ambiente é uma função mais usada para broadcast quando você está gravando, que quando não tem nenhum microfone aberto, aquele microfone ali fica ativo só para ter um ambiente. Isso serve muito para quem está fazendo interpretação, para quem está numa cabine gravando fora do ambiente, para saber se não é algum problema, né, na verdade. O Marcelo aqui se apresenta, ele fala que vem da área de telecomunicações e tecnologia e administra um grupo sério com 250 empresários especializados que estão com serviços muito mal utilizados, vamos usar essa palavra.
E hoje eu estou me especializando em áudio institucional para empresas e acho que esta solução pode agregar para essas empresas oferecer esses serviços, pois o mercado está se integrando em tudo. Depois vai ter um link para assistir novamente essa palestra. Gostaria de apresentar no meu grupo de negócio. Certamente, todas as lives que a gente está fazendo aqui vão ser publicadas no YouTube, estão sendo publicadas lá diariamente, né? Então, fica tranquilo que você vai conseguir ver depois também, mas a gente está sempre aqui também para apoiar vocês com material ou informações que vocês precisem e mesmo depois da quarentena, levar o produto, fazer demonstração, enfim, para o pessoal conhecer pessoalmente, tá? Então, um outro diagrama, um outro exemplo de ligações aqui que poderia ser feito no sistema. Lembrando, essa minha antena, ela é uma antena que ela é alimentada por PoE também. Então, basicamente, se eu tiver um injetor PoE, eu não preciso nem de um switch, se eu tiver um injetor PoE para alimentar a antena, eu já faço meu sistema funcionar. Então, quando eu fui fazer uma vez uma apresentação desse sistema para o Exército, e eu falei para eles que, por exemplo, se eles estiverem na Amazônia, com um ponto de tomada ligando num sei lá, numa bateria, alguma coisa assim que gere energia para eles, e eles conseguirem alimentar a antena, eles conseguem fazer uma discussão entre N usuários, até 125 usuários, de forma que isso pode ser registrado e mandado via satélite para uma transmissão, por exemplo. Os caras adoraram, porque é um sistema que você não precisa de muita coisa para fazer ele funcionar. Você precisa de um ponto de rede apenas, né? Então, como ele tem uma entrada e uma saída analógica também na própria unidade, eu consigo entrar com o sistema sem fio para dentro da minha conferência, né, e fazer esse áudio que está entrando pela entrada analógica sair nas caixinhas do sistema, ou mesmo tirar o floor, que é a língua de piso do meu, que é o microfone ativo que está saindo nas caixinhas da conferência, mandar para um sistema de PA, uma caixa ativa para a plateia, etc. Tá? O Wanderson pergunta se o recurso de tempo é possível. Wanderson, é o seguinte, recurso de tempo e controle de tempo de discurso só no sistema com fio, com o software que a gente vai falar na semana que vem, tá? Então, sim, eu consigo fazer isso, né, com desligamentos automáticos, inclusive aqui tem vários ambientes que já utilizam esse tipo de sistema. A gente consegue botar um cronômetro regressivo ou progressivo e quando chega no final, ou chega 1 minuto, ele fica vermelho e quando o tempo acaba, o microfone fecha automaticamente para garantir o mesmo tempo de discurso para todos, tá? Isso sim é possível. Eu também consigo pegar e transformar essa minha unidade de conferência em um transmissor sem fio, se eu quiser. Porque, por exemplo, se eu pegar essa unidade e botar lá em cima de uma caixinha, pegar um cabinho da saída de fone e conectar nessa caixa, beleza, eu criei um transmissor sem fio, né? Então, para mandar som para a imprensa ou para o público, por exemplo, né? E aí, só para vocês conhecerem um pouco da parte da administração, né? E para o software que controla o meu sistema. Então, através do IP da antena, eu acesso o controle avançado da antena, né? E eu tenho algumas informações lá dentro. Então, primeiro, falando um pouquinho sobre a parte sem fio desse sistema, só para vocês entenderem como que ele funciona. Esse sistema ele funciona em 5 GHz e 2.4. Por que eu digo I 2.4? Porque o 2.4 ele é a última opção que ele vai considerar no meu sistema. Primeiro, porque 2.4 é um espectro que está totalmente tomado. Então, quando você abre o espectro, e aqui eu tenho uma imagem, o 2.4 são aquelas 3 quadradinhos de baixo ali. Ó. Ele está sempre vermelho. Tá? Então, o que acontece? Dentro do espectro de 5 GHz, a gente tem um pedaço desse espectro que são os canais DFS. Esses canais DFS eles são canais utilizados pelo governo para utilizar para radar, para anúncio de tempestade, são muito utilizados perto de aeroportos também. Tá? Então, o que acontece? Para você utilizar os canais DFS, você tem que seguir algumas regras. Não é todo o sistema sem fio que trabalha na faixa de 5 GHz que pode operar ali. Só para você entender rapidamente, para você operar nessa faixa DFS é assim, a regra é a seguinte, você tem que escutar esse canal durante 1 minuto para ver se ele não tem um radar sendo transmitido ali. Se ele não tiver, você pode então ir para esse canal. Uma vez que você está dentro desse canal, e se você percebe um radar, você tem que sair fora automaticamente. Você não pode ficar ali nem 5 segundos. E depois você tem que passar meia hora sem poder nem ouvir esse canal para considerar um retorno para ele. Tá? Então, o que a antena, o meu Access Point, faz? Ele fica conectado, por exemplo, naquele canal ali DFS, que vocês estão vendo ali, o canal 140, e aí ele fica ouvindo um outro canal. Tá vendo o canal 108, que tem um cronômetro ali que está em 0,24? Então, ele está escutando aquele canal. Por quê?
porque ele está no 140, mas se ele recebeu uma interferência naquele canal naquele momento, ele já sabe que ele pode ir para o canal 108, porque ele já escutou, ele já sabe que está livre, e então ele se movimenta para lá automaticamente. E ele passa fazendo isso o tempo inteiro. Depois que ele terminar o canal 108, ele vai escutar um outro canal. Depois que ele ouvir o outro canal, ele vai para outro. E isso ele fica fazendo o tempo inteiro. Então, dentro da antena, ele tem dois núcleos de RF. Um que está conectado ativamente ao meu sistema de conferência sem fio, às unidades de conferência, e um outro que fica fazendo uma varredura, como se ele tivesse um scanner que fica lendo o ambiente o tempo todo e um outro que fica conectado ao meu sistema. Então, por isso que ele tem essa coordenação automática, né, que não precisa intervenção do usuário. E, claro, é o Wi-Fi. Então, pode ser que você chegue num ambiente, você fale que você vai usar um sistema Wi-Fi, por exemplo, no hotel onde você vai ter uma conferência, o cara fala, não, mas para aí, você vai derrubar a minha internet? Aí você vai perguntar para o cara, tá, me diz quais são os canais que você usa de internet. Se ele souber te dizer, que muitas vezes eles não sabem, você simplesmente desmarca esses canais, você aperta aquele botão assim, ó, selecionar canais sem fio. Você seleciona e você para de utilizar determinados canais que foram informados pelo usuário, e aí você não considera, o sistema não vai considerar esses canais na hora de uma possível mudança, tá? O Wanderson ainda fala que na Câmara de Sertãozinho é atípica, ainda querem o painel de votação, porém poucas empresas fazem, as demonstrações que vi são muito ruins. Wanderson, depois eu acho que é legal você assistir o da semana que vem, mas eu posso te ajudar com isso, né? A gente tem sistemas de votação que são integradas ao painel de votação, quer dizer, é um sistema único, né, de microfone, votação e conferência, que pode te ajudar com essa tua necessidade, tá? Então, olha, ali embaixo você tem o medidor, que ele fica mostrando o tempo inteiro a quantidade de canais livres que eu tenho no meu sistema. Então, repara que nesse ambiente que eu tenho apenas um canal que está verde mesmo, que é o 64, primeiro ali, mas ele me mostra que eu tenho 11 canais livres. Por que acontece? Quando, nessa referência visual que você está olhando, por exemplo, é mais ou menos assim. Se você vê que está vermelho, assim, o canal está muito poluído, é melhor evitar de usar esse canal. Se o canal está amarelo, ele está informando que há algum outro dispositivo operando nesse canal, né, transmitindo, há alguma transmissão acontecendo ali, porém eu ainda consigo utilizá-lo. Então, significa que eu consigo utilizar tanto o canal amarelo quanto o verde. Tá? O André está perguntando se é a mesma tecnologia do Accent para o RF, e não é exatamente a mesma tecnologia, porque aqui a gente está falando de Wi-Fi, lá a gente está falando de UHF, são modulações um pouco diferentes aí, e ele tem o mesmo conceito, tá? De automatização, de scanner em tempo real e troca automática de frequência, mas aqui não é frequência, aqui é canal. Então tem uma diferença um pouquinho, mas o conceito ele é muito parecido, tá? Dentro do meu sistema sem fio, eu tenho três opções básicas de votação. E no sistema com fio também é a mesma coisa. Essa é a imagem que a gente vê na telinha da unidade de conferência. Então, eu tenho a opção de 2 botões, né, sim ou não, a de 3 botões, sim, não ou abstém, e a de 5 botões, que por natureza a troca é automática, tá, André? Fica tranquilo. Eu não consigo manipular no caso do sistema sem fio, do caso de conferência, no Accent eu consigo, por exemplo. Tá? Eu não tenho Workbench, muita gente pergunta, ele não reconhece o meu sistema, o Complete Wireless, porque ele está numa outra faixa do espectro, tá? Só para referência. Então, por natureza, uma votação de 5 botões, em vez de você ter nomes, a gente tem símbolos. Então, normalmente, o que é? O 0 é o abstenção, né? Mas o mais é o sim com certeza. O mais é o mais, porém, alguma coisa. O menos é o menos, porém, alguma coisa. E o menos é o não com certeza. Então, é claro que eu posso também elaborar alguns outros, alguma outra nomenclatura para esses símbolos. E, por exemplo, eu poderia determinar que cada botão desses é uma... Bom, vamos supor que a gente vai definir o que a gente vai almoçar hoje. Então, o botão mais é hambúrguer, o mais é pizza, o 0 é churrasco, o menos é japonês e o menos sei lá, espaguete. Então, eu coloco isso num slide e a gente faz a votação baseada na informação que está apresentada para mim. Eu só não consigo imputar essa informação dentro do botão, tá? No caso do sistema com fio, eu sim consigo alterar o label, né? Que é a informação que tem dentro do botão, lembrando que eu tenho uma limitação de caracteres, né? Que cabem aí dentro, tá? Então, aqui você tem uma imagem
do painel gráfico da própria unidade de conferência, como que você estaria vendo, né, o botão. Então, é mais ou menos assim, a opção de votação de 3 botões e o resultado da própria votação na própria tela. É claro que eu também posso exibir isso numa tela externa, na televisão, né? No caso do sistema sem fio, que essa imagem que você está vendo aqui é da interface gráfica do sistema sem fio, eu ainda, tá? Isso está em breve, provavelmente vai ser atualizado, vai ter mais essa novidade. Eu vou conseguir dar um nome à votação e também vou conseguir fazer um download, né, do resultado, enfim, do que foi votado e o download. No sistema com fio, eu consigo fazer N tipos de fórmulas, de apresentações de formato pizza, formato barra, e eu consigo extrair um relatório muito mais avançado de quem votou, votou o quê, qual foi o resultado da votação, em cima de qual tema da agenda que foi discutido, etc. Tá? Então, tudo isso eu consigo ter no meu painel de votação, viu, Wanderson? Então, esse é o que a gente chama essa votação aqui de votação standalone, que seria a votação mais simples, e não é uma votação avançada, não é uma votação com registro avançado. Tá? Algumas novas funções para 2020, né, que algumas já estão até implementadas e outras estão em fase de implementação. A primeira delas é do participante remoto. Então, eu consigo, bom, se o meu telefone ainda tiver uma conexão, né, um adaptador, porque alguns iPhones não tem mais, eu consigo conectar um telefone celular à minha unidade de conferência de forma que, se o usuário não está na sala, ele remotamente se torna um participante. Então, exemplo, ele é um microfone que ficaria ativo o tempo inteiro. Então, o usuário tem que estar lá no telefone dele e ele tem que estar com o mudo, né? Porque se ele estiver num lugar muito barulhento, o som que está vindo pelo telefone vai sair nas caixinhas. Então, seguindo os protocolos de comportamento de reuniões, é o mesmo, né? Quer dizer, ele tem que estar no mudo. Quando ele quer falar, ele abre o microfone dele ou o telefone e fala. Quando ele fala, saem todas as caixinhas de som da reunião. Ao mesmo tempo, tudo que está sendo falado na reunião, que sai nas caixinhas de som das unidades de conferência, acabam indo para o telefone para que o usuário que está remoto consiga ouvir. Obviamente, ele não consegue participar de votações e nem pedir a palavra, por isso ele se torna uma unidade que está sempre aberta, sempre disponível para falar, e aí, portanto, ele que tem que controlar um pouco o seu comportamento nesse sentido. Tá? Tem a função duplo delegado. Então, na função duplo delegado, cada botãozinho que tem ali na unidade de conferência, aqui, ó, deixa eu botar uma marcação aqui para vocês verem. Então, aqui eu tenho um botão, né, e aqui eu tenho um outro botão. Então, quando eu apertar esse botão, vai aparecer lá na lista de pedidos de palavra, Didier pediu a palavra. Quando eu apertar esse botão, então vai aparecer, Pedro está pedindo a palavra, ou sei lá, qual é o nome da pessoa. Entendeu? Então, mas eu consigo ter nomes distintos dos usuários de forma que isso fique claro de quem está pedindo a palavra. Porque da mesma forma que eu consigo exibir a votação numa tela externa, eu consigo ter a lista de quem está pedindo a palavra também numa tela externa. Isso é legal, porque e eu não preciso de nenhum tipo de licença nesse sistema. Esse sistema não existe licença nenhuma extra. Quer dizer, quando eu estou com o meu computador conectado na antena através da rede IP, eu consigo simplesmente espelhar através de um HDMI e botar consigo botar essa informação numa televisão, por exemplo, tá? Grande salve aí pro Manuel, aqui sempre presente também, Manuel Tavares, baita professor. E alguns cases de sucesso que eu queria apresentar para vocês aqui, só para vocês terem uma referência, né? Entenderem onde que esse tipo de sistema está instalado e quem que já usa. Então, a Assembleia Legislativa do Paraná instalou esse sistema agora, no início desse ano. Um sistema bem bacana que está integrado lá. Então, você vê que as unidades dos parlamentares são unidades mais simples, mas a do presidente ele tem a unidade com a tela e com as cápsulas mini shotgun também. Então, sempre há um pouco essa diferença, né, dos usuários. Aqui, por exemplo, viu, Wanderson? Essa imagem é uma imagem legal de você ver. Essa é a Câmara Municipal de Goiânia, que também instalou esse sistema. E aí, aqui a gente fez um sistema bem legal, ó, porque, só para vocês verem, já há uma novidade que é a questão da customização. A gente consegue customizar unidades no sentido de a cor do plate, se você não quer preto, quer dourado, sei lá. Se você quer integrar com biometria, que é o caso, por exemplo, desse sistema. Então, o login nesse sistema na Câmara Municipal de Goiânia, em vez de ser feito com cartão ou com PIN code, ele é feito com a biometria.
Então, funciona, né, para registro de presença. E aí aqui, por exemplo, quando os usuários votam, sai lá essa é uma sessão de votação lá. Então, você tem ali os resultados da votação, de acordo com o quórum que foi feito, ela foi aprovada e mostra ali quem votou e votou o quê, né, por exemplo. O André está perguntando como é que ele consegue enviar as traduções para o sistema sem fio da Shure. Boa observação, eu não falei sobre isso ali. É o seguinte, a antena ela tem 10 canais de entrada e 10 canais de saída Dante. Então, o que acontece? Se eu pegar um sistema de tradução, sei lá, 4 canais de tradução, por exemplo, e eu entrar numa ANI 4in, através do Dante, eu faço o roteamento desse sinal para a minha antena. Então, naturalmente, a unidade de conferência tem 2 saídas de fone e quando eu conecto o fone aparece um íconezinho para eu escolher qual é o canal que eu quero ouvir. E eu boto lá o nome adequado para o idioma que eu estou recebendo. É tudo feito através do Dante, tá? Então, é bem prático. Então, aqui a Câmara Municipal de Goiânia, aqui o Tribunal de Justiça do Paraná também acabou de implementar um sistema bem grande. E quando eu falei para vocês que o sistema tinha um tribunal que tinha um sistema que ficava muito longe de PA, né? Imagina que o PA nesse sistema aqui, ele fica aqui, ó. Quer ver? Ele está mais ou menos aqui assim, ó. As caixas ficam aqui, aqui e aí e aqui. Então, na verdade, essa caixa ela está mandando um som para cá, ó, para esse lado, né? E vice-versa. E esse para lá. Tipo assim, mas, na verdade esse daqui é para frente, mas seria essa daqui para lá. O que acontece? Imagina que para esse usuário que está sentado aqui, para ele ouvir o som de alguém que está falando aqui, porra, ele tem que pegar um som que vem daqui. Esse som tem que estar muito alto. Então o som da sala ele estava muito, muito alto. O que eu falei para os caras? Cara, vamos abaixar um pouquinho o som dessa caixa e vamos aumentar um pouquinho o som do alto-falante das unidades. Isso vai melhorar muito a inteligibilidade e vai diminuir a quantidade de volume que você precisa colocar dentro da sala, né? Então isso ajuda. Ó, só para ficar bem claro também, no sistema com fio, eu consigo até 31 canais de interpretação. Tá? Ele é capaz de receber até 31 idiomas de interpretação e transmitir isso pela própria rede para as próprias unidades de conferência, de forma que o usuário com fone consegue escolher um dos 31 canais para escutar. No sistema sem fio, ele é capaz de até 8 idiomas de interpretação entrarem para dentro dele, de forma que o usuário com fone, né? Quer dizer, então a unidade tem 2 saídas de fone. Eles são independentes. Eu tenho 2 conectores, 2 controles de volume independente e seleção de canal independente. Pode ter um cara ouvindo inglês e outro tá ouvindo francês. E eles conseguem escutar, então, o canal que eles quiserem. Ou a própria linguagem de piso, que é o que está saindo no alto-falante também, ele também pode escutar, tá? Essa instalação é uma instalação bem bacana, todas as unidades com display, e não é só esse tribunal, não é só o pleno principal, a gente tem também nas outras 10 salas de sessões também instalados todo esse sistema, então ficou uma instalação muito, muito legal. Todas com a cápsula mini shotgun também, que é muito requisitada dentro de órgãos do judiciário, principalmente porque os juízes normalmente eles se posicionam muito para trás e é muito difícil com uma cápsula cardioide você conseguir ter uma qualidade de captação boa, porque os caras ficam muito longe do microfone, né? Então, com essa cápsula eu consigo ter um padrão de captação, eu consigo atingir uma distância ainda maior com menos ambiência, tá? Então, aqui também tem uma sala que foi feita pelo próprio Exército, Quinta Divisão do Exército. Tem um auditório da AMIL. Esse sistema aqui é um sistema bem interessante porque é uma sala de treinamento aqui, então são 160 unidades dessas que ficam os médicos do lado de cá e do lado de lá, no outro lado da chamada, né, na verdade é uma videoconferência que acontece, tem uma sala de cirurgia robótica ou de uma transmissão de uma cirurgia. Então fica o médico fazendo uma cirurgia lá e fica todos os outros médicos que estão aprendendo do lado de cá, e quando alguém quer fazer alguma pergunta para ele, ele pode pedir a palavra, fazer a pergunta para o médico que está do outro lado. Então tem 160 pessoas que podem falar com a sala cirúrgica, vamos dizer assim. O Alberto pergunta se posso monitorar por fone de ouvido. Sim, você pode escutar por fone de ouvido, porque todas as unidades têm no mínimo uma saída de fone de ouvido. A boa parte das unidades também tem 2 saídas de fone de ouvido que você pode escutar diferentes, enfim, idiomas e tal.
Tá? Então, aqui só um exemplo lá desse sistema ainda também. Aqui foi um caso onde, por exemplo, foi decidido, até que eu acho pela inclinação que ficou as unidades, né, que ficaram 90 graus, assim, apontando para cima, eles decidiram por desabilitar o som da caixinha da conferência, porque tinha esse PA, enfim, de frente, que estava vindo o som, o auditório com uma acústica super legal, quer dizer, não tinha muita necessidade de ter uma mistura de sons entre a conferência e o sistema de reforço da própria sala. Aqui também a sede da AES Tietê em São Paulo. A Bolsa de Valores tem algumas salas também que utilizam o sistema de conferência de discussão, no caso mais simples, né? Câmara de Itatiba, aí, que o Rodrigo estava aqui assistindo a gente, também é um lugar onde utiliza esse sistema aqui. Eles foram a primeira Câmara Municipal do Brasil que implementou esse sistema com a parte de conferência, com votação, com o telão, enfim, fazendo todo o controle de tempo de palavra. É um sistema bem bacana. O Rodrigo é um cara bem receptivo aí. Wanderson, se você tiver interesse em conhecer lá, eu tenho certeza que o Rodrigo poderia te receber e te dar um tour do sistema, tá? O Luiz Carlos pergunta se a Shure auxilia de alguma forma a empresa em uma instalação. Sim, a gente consegue ajudar vocês em toda a parte enfim, o suporte pré, pós, durante, a gente está sempre apoiando, né, com todo o nosso conhecimento, tudo que a gente puder fazer. Às vezes a gente faz acesso remoto, às vezes a gente vai até o lugar, enfim, o que der para fazer para ajudar, a gente vai estar aqui sempre à disposição, tá? Pode levar o presidente lá, ó, o Rodrigo, o Wanderson, ó, o Rodrigo Amaro é justamente o Rodrigo, o gerente de áudio lá da Câmara de Itatiba, que está aqui nos assistindo também. Inclusive, ó, já vou aqui então anunciar aqui o spoiler. Semana que vem a nossa live vai ser sobre, né, sobre o software que envolve a parte de conferência, e o Rodrigo vai ser o meu convidado, porque ele é um usuário que está aí usando esse sistema há bastante tempo. Acho que ele tem muito para trazer de informações aí para complementar para o conhecimento de vocês também, tá? Então, semana que vem, fiquem de olho aí que a gente vai bater um papo de usuário final para usuário final aqui. A OAB também tem esse sistema no auditório deles, então é um auditório novo aqui em São Paulo também. A sede do Partido Republicano em Brasília também utiliza esse sistema. A sede da Itaipu, né, que fica ali bem na divisa do Paraná com o Paraguai, também utiliza o sistema de conferência junto com as placas de identificação de nome. Então, um sistema bem bacana também. Você vê que, por mais que seja um sistema todo cabeado, você não enxerga um cabo, né, porque fica tudo escondidinho por baixo, bonito e tal. E o mais legal ainda, eu acho que é explicar que é um sistema que é utilizado pela ONU. Então, embora a ONU seja muito grande lá, por exemplo, eu tenho um sistema com 2.500 unidades, tudo bem, você não precisa ter tudo isso, você pode ter 12, 18, no caso da Câmara de Itatiba são 18, no caso da Câmara de Goiânia são 50. Pode ter sistemas maiores ou menores, mas eles compartilham o mesmo tipo de necessidade, que é um sistema onde todo mundo precisa falar, onde as pessoas precisam escutar, né? Todo mundo precisa ouvir, todo mundo precisa falar e todo mundo precisa ser escutado, e tem que haver um gerenciamento para não haver uma bagunça, tem que haver uma ordem. Embora nesse plenário da ONU, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho um PA aqui e eu tenho um outro PA aqui. Embora eu tenha esse PA dentro da sala, eu não tenho nenhum tipo de som de microfone saindo nesse PA. Esse PA ele serve exclusivamente para playback de conteúdo, por exemplo, tá? Agora, como eu tenho tantas unidades aqui na sala, nessa sala aqui, por exemplo, se eu não me engano, são 150 microfones. E aí, quando juntam com as outras 3 salas que tem, às vezes, quando vira uma grande assembleia, vai para um número assim gigantesco de unidades, de mais de 750 microfones na mesma sala. Ou seja, nesse momento, então, eu tenho toda essa quantidade de salas, de pequenos alto-falantes, né, que são parte do meu sistema, reproduzindo esse som. Ou seja, não tem a menor necessidade de você botar num PA ainda esse som, porque você tem 750 pequenos alto-falantes reproduzindo esse som, tá? Ó, o Rodrigo aí, Wanderson, deixou o telefone dele aqui, acho que está à disposição para te receber lá se precisar, tá?
Lembrando que o playback de conteúdo também pode ser ouvido na caixinha, muito bem lembrado pelo Rodrigo, ou seja, na verdade eu posso entrar com qualquer tipo de sinal, né? Quer dizer, eu posso até, em vez de entrar só com um sinal, posso botar isso numa mesa, combinar alguns sinais e mandar para dentro da minha caixinha. Só que, claro, como é uma caixinha pequena, não tem aquele grave, não dá aquele impacto, né, que normalmente a gente precisa para dar um playback de um vídeo e tal, que dá aquela sensação de presença, né? O André pergunta se além do treinamento comercial, há mais treinamentos desses sistemas no site da Shure? Sim. Na nossa plataforma de educação, que é o Shure Audio Institute, tem um treinamento do sistema de conferência. É recomendável que vocês façam lá para adquirirem mais conhecimentos, tá? E aí, bom, só para como observação também lá, essa placa de identificação de nome, ela serve para justamente que as delegações encontrem o seu lugar. Então, quando o evento vai começar e quando está todo mundo entrando na sala, imagina, são 750 posições, quer dizer, são mais de 300 delegações com, enfim, 3, 4 pessoas por delegação que senta numa mesa com um microfone, com 2 placas e 4 cadeiras. É mais ou menos assim que funciona. Então, nesse momento, você tem que entrar na sala e você tem que encontrar aonde eu sento. Então, como que eles programam? Eles programam, então, com os nomes dos países na placa para que as delegações sentem. Quando a delegação sentou, então, quando o cara vai pedir a palavra, ele aparece lá a delegação do Brasil, aparece o nome dele, né, na lista lá do pedido, então liberam a palavra, mas todo mundo sabe que ele é do Brasil, porque a câmera já filma e já pega o close dele, tá? O Tribunal Superior de Justiça do México, né, na verdade, ele implantou um sistema também muito bacana, que é esse sistema onde todas as unidades, ou seja, todos os magistrados, eles têm o software esse de conferência, que é o CUA, né, que é o aplicativo do usuário, para cada juiz. Então, significa o quê? Com um sistema como esse, o presidente da sessão que está lá na mesa principal, ele pode compartilhar um conteúdo, um processo, um link web, e todo mundo recebe isso em todos os computadores ao mesmo tempo, porque está dentro da conferência. Isso, inclusive, pode ser anexado ao sistema, ao relatório do evento, para que isso esteja guardado dentro do banco de dados do que aconteceu nesse dia, tá? Então, é um sistema bem bacana que, enfim, você tendo esse tipo de função, você daí deixa de ter a necessidade de ter uma unidade com tela ou alguma coisa assim, porque você tem a tela do próprio computador, você executa as operações por ali. Você pode votar pela tela do computador, você pode, enfim, mandar mensagem entre os usuários, você pode ver o diagrama da sala, você vê uma série de informações ali dentro, tá? E claro, quando a gente vê o resultado da votação, você vê tanto ele lá no telão externo, quanto também na telinha do próprio usuário. Aqui tem um outro congresso também no México, onde também eles usam as telas externas, bem legal o sistema. A gente tem um evento corporativo com tradução, então aqui vocês têm uma imagem ali onde dá para ver a saidinha de fone do sistema sem fio e as cabines de intérprete lá atrás, tá? Então, enfim, não precisa ter muitos idiomas, quer dizer, se você tiver um idioma de tradução já dá para fazer isso, né? Aqui a Academia de Idiomas também no México. A sede da Unimed aqui em São Paulo também é bem na região da Paulista, então é interessante falar que a Paulista, como vocês todos sabem, né, é um dos piores lugares de RF do Brasil, e esse sistema funciona ali, funciona automaticamente, está mais de um ano operando, e funciona tranquilamente, sem problemas, sem reclamações por parte dos usuários, tá? E isso num dos piores lugares de RF do Brasil, bem na Alameda Santos, se eu não me engano. Então, a 1 quadra da Paulista, num andar alto, então é um lugar onde está tomando tiroteio de interferência a toda hora, mas ele está funcionando perfeitamente, tá? Aqui foi um congresso, então já um formato mais de locação de evento, né, onde os usuários... Então esse é um típico evento mudo, tá? Então cada unidade foi usada por 2 usuários, cada unidade com 2 saídas de fone. E aí, André, o integrador da Unimed foi a UAU Projetos, vendido pela dealer que está aqui nos assistindo, inclusive, tá? Então, o típico evento mudo, quer dizer, nessa mesa todo mundo
sentado ali de fone, falando de fone, escutando pela própria unidade de conferência, e tem toda a parte do público que está em volta. A gente tinha três mesas iguais a essa. Imagina que um usuário que está no público, ele chegava ali com o seu rádio, sintonizava no canal 1 e ele estava ouvindo a mesa 1. Se ele sintonizasse no canal 2, ele estaria escutando o canal 2. Se ele sintonizasse o canal 3, ele estaria ouvindo a mesa 3. Então, fica bem fácil para o público se movimentar sem precisar ficar trocando de equipamento e tudo mais, tá? Ó, o pessoal da Shure colocou aqui o link dos treinamentos que a gente tem na plataforma do SAI. Então, procure lá Microflex Complete e Complete Wireless Technical Enablement Training. O link está aqui embaixo também, e aí vocês podem já, enfim, ter uma compreensão um pouco maior desse sistema, tá? Aqui também a gente participou na 17ª Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado. Então, o sistema foi utilizado pelo tribunal e eles adoraram, foi muito legal. Repara ali que a placa está ali, né, com a informação da Semana Jurídica. Então, assim, eu posso colocar o conteúdo que eu quiser ali dentro de forma bem simples e bem prática, tá? E aí, claro, então aqui também, para quem o pessoal da Shure já tinha colocado aqui as referências aqui do link do SAI, mas está aqui de novo, se vocês quiserem fazer um scanner aí do QR Code do SAI, esse código vai levar vocês diretamente para lá, tá? E o link da VIX, né, que é, enfim, a associação que dá as normas técnicas e certificações da indústria de Pro AV, tá? Vale a pena vocês estarem ligados aí também, fazerem todas as certificações, tanto da Shure quanto da VIX, nesse momento aí que a gente está bastante em casa. E aí, queria deixar aqui o convite, né? Toda terça-feira, às 14 horas, vocês já sabem, toda terça não, de terça a sexta. No caso, essa sexta, a única sexta que não vai ter porque é feriado. Grande Dorail de Cuiabá aqui participando também, olha aí, grande presença. A gente tem, então, amanhã o Fernando Fortes falando sobre a linha PSM, tudo sobre in-ears. Na quinta-feira, a Fernanda Gereto falando sobre tipos de sala de reunião e projetos básicos para videoconferência. E aí eu botei a agenda do Cadoca, que foi para segunda-feira, dia 13 de abril, utilizando os kits PG Alta para microfonar instrumentos diversos. Tá bom, gente? Obrigado aí, Alexandre. Obrigado, pessoal. Todo mundo que está aqui participando. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, a gente está aqui ainda, né? O momento de compartilhar é esse, de bater esse papo. Eu sei que é um assunto mais específico, mas é um tema mais focado, né? A parte da conferência. Mas, assim, lembrem-se que vocês que são integradores, que trabalham projetos de governo, de associações, de confederações, secretarias, lembrando também que a gente dá apoio a projetos no desenvolvimento, termos de referência, análises técnicas, levantamento de necessidade, viu, Wanderson? Se você precisar que a gente bata um papo mais a fundo aí para entender exatamente a necessidade de vocês, para ajudar a fazer o desenho, encontrar as licenças certas, o que você precisa para atender a necessidade de vocês, conta com a gente aí, tá? Vocês que são locadoras também, que trabalham com locação, o sistema Complete Wireless é um sistema fantástico, é muito rápido de montar. Tem um cachorro aqui, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas ele está participando da live aqui o dia todo. Tá frenético. Estou maltratando o bichinho. Então, fiquem à vontade, tá? Meus contatos estão aqui, meu e-mail, meu telefone. Então, o que vocês precisarem de apoio, contem com a Shure aí para ajudar vocês aí no desenvolvimento dos projetos. Tá bom, gente? Então, obrigado pela presença de vocês aqui de novo. No início a gente teve alguns contratempos aí da conexão, mas que bom que vocês ficaram aí até o final. E, tendo dúvidas, estamos às ordens, ok? Então, beleza, gente? Um abraço, obrigado e até a próxima.